No vídeo de hoje vamos falar do Palmeiras, que ganhou ontem de 4-1 do Internacional. Ganhou não, goleou o Internacional por 4-1. Vamos falar da coletiva do João Martins, né? Algumas falas dele, né? Principalmente a respeito do Flávio Lopes. Vamos falar do Hat Tigre, do Tigrinho, isso mesmo. E de todos os jogadores, o desempenho individual e técnico. Bora pra vinheta! Espero que vocês estejam bem, eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como deve ser. E vamos falar de Palmeiras, O Palmeiras que ganhou ontem por 4-1 do Internacional no Allianz Parque, né? Fez um primeiro tempo impecável e mantém a distância na classificação geral, mantém a distância de 1 ponto pro Flamengo, né? Isso ainda pensando que o Palmeiras tem 2 jogos que ele tem que fazer, 2 jogos que foram adiados por conta do Mundial de Clubes. Então, Palmeiras vencendo esses 2 jogos, fica a 1 ponto do Flamengo. O Flamengo ainda joga nessa rodada, né? Vamos torcer que haja um tropeço do Flamengo contra o Juventude e aí o Palmeiras tem a chance, né? Ganhando os 2 jogos que faltam, tem a chance de assumir a liderança. Mas vamos falar de Palmeiras. O Palmeiras ontem, cara, os primeiros 45 minutos impecáveis. Logo nos 5 primeiros minutos, o Palmeiras fez, né? Normalmente as pessoas falam, foi uma blitz tal, mas não foi. O Palmeiras, ele jogou os 45 minutos desse jeito. Então, nos primeiros 5 minutos, o Palmeiras já abriu o placar com o Vitor Roque. Vitor Roque que fez ontem 3 gols. Primeira vez que ele faz um hat-tigre no primeiro tempo, né? Acho que é o primeiro hat-trick dele na carreira. E no primeiro tempo, com certeza, é a primeira vez, né? Com um passe do Felipe Anderson. O Felipe Anderson, ele encaixou no time. Ele se achou e ele encaixou, né? Ele se achou na posição e ele encaixou. E ele recebeu a bola praticamente de costas pro Vitor Roque. Ele vê o Vitor Roque entrando, mas ele faz um movimento de corpo total, como se ele fosse devolver a bola pro meio. E ele, toca na lateral, né? Na paralela, pro Vitor Roque entrar, né? E sair na cara do Rocher e marcar o primeiro gol do Palmeiras. Então foi um lance espetacular. Foi muito bom. O Palmeiras jogou 45 minutos intensos, fantásticos e fez logo, né, o placar, fez os 4-0. E aí o segundo tempo foi um segundo tempo que foi ali só para realmente constar, né? Podia ter apertado. Não, o Palmeiras tem um jogo decisivo contra o River Plate fora de casa na próxima quarta-feira. O time titular, o que fez? Primeiro tempo, né? Jogou excelente, tal, abriu o placar, segundo tempo vamos segurar. Não precisa se machucar, se lesionar, se esforçar, cansar, não precisa. Vamos só manter aqui o ritmo e tá tudo bem. E mesmo no segundo tempo, não foi que inverteu, e o Inter foi avassalador. Não, o Inter, ele praticamente, mudou o esquema tático, né? Ele saiu do esquema que ele estava fazendo e começou a jogar com 3 zagueiros. Pra quê? Pra dominar ali, jogou no 4-4-2 inicialmente, e depois ele foi para um 3-5-2, que foi para não levar mais gols. Exatamente isso. Aí o Inter foi jogar fechado atrás para não tomar mais gols, para não ser uma goleada de 5, 6, 7, 8, que seria muito pior, né, para o Inter que tem o seu técnico aí na Berlinda, se não foi demitido ainda até o momento que você está assistindo esse vídeo, vai tá aí com a corda no pescoço, né? Não tem como. Bom, então jogou fechado atrás, tentando espetar uma bola, né? Vamos falar individualmente dos jogadores. O Everton, cara, fora o Everton. Fora não fez nada. brincadeira que a galera já leva a sério. O Everton, primeiro tempo, ele imagina. No primeiro tempo, você via, né, ele dando pique até o meio de campo, voltando. Aí dando pique até o meio de campo, voltando. Aí alongava, fazia uns movimentos, o primeiro tempo inteiro. O Everton acho que não viu a cor da bola no primeiro tempo. Um lance ou outro que o Inter chutou, ameaçou, chutou pra fora, ele foi e refez a reposição do tiro de meta. Foi isso que aconteceu,
né? No segundo tempo ele já teve uns lances ali, nem tanto de perigo, mas uns lances já que foi exigido, né? E no lance do gol, sem culpa nenhuma, não tinha o que fazer, o Carboneiro saiu na cara do gol ainda, o Carboneiro, bom jogador, melhor atacante do Inter, ainda faz uma jogada ali, limpa o Murilo e bate, não tinha como pegar a bola, né? Mas o Everton tranquilo, o Kelvin, cara, o Kelvin ganhou a lateral direito, o Kelvin assumiu de vez a titularidade na direita, jogou muito bem, avançou muito bem, fez muitas transições e jogadas trabalhadas, né, com os jogadores de meio, com o Evangelista, com o Facundo que caiu ali mais pela direita. O Kelvin fantástico, Gomes e Murilo, nem imagina, extremamente seguros, nem fizeram nada. No lance do gol do Inter, o Murilo também não teve culpa. Ele na verdade, ele erra o passe, né? Ele erra o passe ali na dominada. Ele perde a bola e o que gera o contra-ataque, mas também uma apertada, não foi nada, tranquilo. Piquerez, tranquilo também, bem postado, trabalhou muito bem ali pela esquerda, trabalhando com Felipe Anderson, que jogou mais centralizado, mas que caía pelas pontas, né? Fez trabalho fantástico ali, Piquerez, super tranquilo. Nossos volantes, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista. Aníbal Moreno, ali no meio de campo, o meio de campo é dele, ele dominou o meio de campo, o Inter não ameaçou em nenhum momento, quando o Inter recuperava a bola, fazia qualquer coisa, ele já chegava em cima e já recuperava a bola, já brigava pela bola. Foi super, sim, o dono real do meio de campo. Evangelista. O que o Evangelista jogou ontem não tá escrito. O Evangelista jogou uma bola federal. Cara, um dos melhores do jogo, mas sem sombra de dúvida nenhuma. O Evangelista, ele jogou muito, armou jogada, fez lançamento, participou no meio de campo, foi extremamente ativo, coisa que a gente... o último jogo do Evangelista já tinha sido bom. Os 2 últimos jogos já tinha sido bom, mas ontem ele jogou num nível muito alto. Ele lembrou muito, né? Não dá para comparar Red Bull Bragantino com Palmeiras, mas ele lembrou as atuações dele pelo Red Bull Bragantino. Mas óbvio que em um nível Palmeiras, tá? Ele jogou muito bem, E aí o Felipe Anderson, para mim, o Felipe Anderson foi o melhor da partida. Felipe Anderson, ele encaixou ali como 10. Cara, ele encaixou de uma maneira absurda. Para mim, o Felipe Anderson é o 10, é o camisa 10 do Palmeiras, é o armador, é o meio-campista armador. Cara, ele combate, ele vai buscar a bola, ele arma a jogada, ele cai pelas pontas, ele aparece no ataque, ele tem uma visão, um domínio de jogo absurdos. Então, para mim, o Felipe Anderson foi o melhor da partida de ontem. Todos jogaram muito bem. Se fosse para dar uma nota assim de 0 a 10, a menor nota de ontem seria 8, de verdade. A menor nota de ontem seria 8. E o Felipe Anderson, para mim, teria ganho 10 ali, ó, lacrado. Assim, é isso, tá? Felipe Anderson, um armador fantástico. Facundo Torres caindo mais pela ala direita, mas voltando para o meio de campo, caindo por dentro também para ajudar na organização das jogadas. Jogou muito bem. Eu sei que vocês não gostam muito do Facundo Torres, porque não sei o que, pagou muito caro. O Facundo Torres é um excelente jogador, E o Maurício, que estava sentindo dores e não jogou ontem, foi substituído muito bem. Aliás, o Facundo Torres jogou ontem melhor do que as últimas 5, 6 partidas do Maurício. Tá? O Facundo Torres jogou muito bem ontem, muito bem. Ele nesse time, sabe, às vezes o Facundo Torres foi o jogador que foi o jogador que mais jogou pelo Palmeiras, né, nesse ano. Então, talvez ele estivesse cansado, e ele saiu alguns jogos, descansou e tá voltando a 1000 e tá muito bem. E eu digo hoje que não sei não. Eu não sei se eu voltaria com o Maurício contra o River, tá? No primeiro tempo. Talvez eu escalasse Facundo Torres no lugar. Porque esse time que jogou ontem, do jeito que jogou, olha, o River não tem chance não. E aí, Flaco Lopes. Cara, Flaco Lopes tá jogando uma bola absurda. Para mim, o segundo, empatado com o Evangelista, o segundo melhor em campo.
nota dele 9,5 para 9,75. O Flaco Lopes está jogando uma bola absurda. Voltando para armar as jogadas. Cara, e até o João Martins, né, na coletiva de imprensa, falou sobre o Flaco Lopes. Falou que ele chegou muito novo, que ele era moleque, que ele tinha uma dificuldade absurda. Cara, pra mim, as coletivas do Palmeiras tinham que ser feitas com Abel Ferreira e João Martins juntos. Porque o Abel, sisudo, bravo, dá aquelas respostas curta e grossa e direto. E o João Martins ontem, foi engraçado demais. Tudo bem que com 4-1 tá tudo certo, tudo é felicidade. Mas, cara, falou que o Flaco Lopes, mais novo, não conseguia acordar e era multado porque chegava 10 minutos atrasado no treino. Se ele falou 10 minutos é porque era meia hora, tá? Vai por mim. Então ele era multado e aí o Palmeiras tirava o dinheiro dele, aí ele foi sentindo no bolso até que agora é outro jogador, outro profissional, cara, e ele falou muito bem. E é muito legal, né? Porque a gente sabe, né? Jogador de futebol ganha uma fortuna, tá tudo certo, né? Cada um ganha aquilo que acha que compete, que merece, sem julgamento de ganhar de salário. Mas assim, jogador ganha, né, uma faixa salarial bem alta. E aí a gente fica sempre naquela, né? O cara tem que ser profissional. Tal. Não, pô, o Flaco Lopes chegou no Palmeiras, era moleque, 21 anos, não conseguia acordar para ir treinar. É isso, tá tudo certo. E agora, ó, outro profissional, virou outra pessoa, e agora tá se dedicando, e agora o futebol apareceu. É exatamente o que o João Martins falou, é maturação. Ele amadureceu, passou pelo processo de maturação, tá amadurecido e agora é outro jogador. E com certeza, ele logo vai ser convocado para a seleção argentina de novo, e esse cara, ele vai jogar na seleção da Argentina, ele vai chegar a ser titular da seleção da Argentina. Certeza absoluta. E aí, o que falar de um jogador que faz um hat-tigre de 3 gols no primeiro tempo? Cara, o Vitor Roque, ontem, nos últimos 3 jogos, o Vitor Roque já tinha mostrado aquele Vitor Roque da época de Atlético Paranaense, tá? Ele já tinha mostrado. Mas no jogo de ontem, foi pro Barcelona assistir e falar assim, cara, que merda eu fiz? Por que eu liberei esse cara? É isso. Foi fantástico, jogou uma bola absurda. Caíram 3 bolas no pé dele, 3 gols. Básico, é isso. Fantástico. O Palmeiras jogou muito bem. E aí a gente teve 2 estreias, né? A estreia do Andréas Pereira, que, cara, estreou muito bem já, ele pegou na bola, já armou e bateu pro gol, aí já teve um outro lance ali que ele dá uma limpada, já sai, toca, você vê que ele é diferente. Lógico que para mostrar todo o potencial, ele vai precisar jogar um jogo inteiro, alguns jogos inteiros, né? Mas a gente já sabe que ali a gente tem um jogador diferente no meio de campo. Desculpa que tô com o nariz travado aqui, mas a gente tem um excelente jogador no meio de campo, que cara, ele é o famoso todo-campista, né? Joga em qualquer posição do meio de campo. E ele, cara, ele é muito bom, e ontem, em pouquíssimos minutos, a gente já viu, domina, chuta pro gol, domina, faz o passe, domina, faz o lançamento, procura, busca a bola. Cara, é isso, que top. A gente vai ter um meio de campo muito bom. E para mim, particularmente para mim, pessoalmente para mim, eu que sou do futebol, do esporte, eu que já trabalhei com muitos atletas de alto rendimento, eu que já passei por processos de recuperação de atleta, de lesão, para mim o ponto alto do jogo de ontem, tá? Eu torço muito por esse cara. Eu não sou amigo do Bruno Rodrigues. Aliás, Bruno Rodrigues, esse vídeo chegar para você, seria uma honra, um prazer enorme te conhecer, mas eu torço muito pelo Bruno Rodrigues, porque só quem já viveu, ou já passou, ou já acompanhou um processo parecido com o dele, que consegue entender o que esse garoto passou, tá? 2 anos tratando lesão, 2 anos. Muita gente, muito torcedor, muito repórter, muito jornalista da mídia tradicional e da mídia alternativa também, havia decretado o final da carreira desse jogador. Mas não é assim. Ninguém pode dizer
quando que uma pessoa encerrou a carreira. É só a própria pessoa. Porque existem as lutas internas, existe toda a motivação interna, familiar, pessoal. Cara, e o que esse cara lutou não está escrito. 90% nem imagina quanto que esse cara lutou e se dedicou. E ontem ele volta ao campo para poder desfrutar daquilo que ele ama, do que ele gosta e ser o profissional que ele merecia ter sido nesses últimos 2 anos e que com certeza será. Então, Bruno Rodrigues voltou a jogar pelo Palmeiras, ele fez a sua reestreia, ele entrou em campo, ele correu, ele brigou, ele sofreu falta, ele foi para cima e ainda teve, né, eu tava até gravando ali um videozinho curto, né, e aí olho para trás, ele na cara do goleiro e tentou encobrir o goleiro do Inter, cara, ainda, puta, seria fantástico se ele tivesse feito um gol, mas só dele ter voltado, e os jogadores foram em cima dele no final do jogo, e jogaram ele pro alto, fizeram a festa. Cara, que legal, que top, muito bom. Bruno Rodrigues, todo sucesso pra você. E a gente teve mais um retorno, né, do Veiga, isso. E o Veiga, cara, o Veiga do Velho Testamento voltou, hein? O Veiga do Velho Testamento voltou, ele volta, ele briga pela bola, ele chama a responsabilidade, ele vai no meio, fala, dá em mim, e ele assume essa responsa e ele vai pra cima. No final do jogo, sim, mas ele tá voltando, né? Ele tava com lesão. A gente vai ver esse Veiga desempenhando um futebol, aquele futebol que ele já desempenhou, hein? Tô bem crente que isso vai acontecer. A gente vai, o Abel vai ter a dor de cabeça mais gostosa, porque para ele, Evangelista jogando bem, Maurício vai voltar bem, Veiga voltando bem, Felipe Anderson comendo a bola, agora o Andréas Pereira comendo a bola e o Facundo Torres. 6 para 3 vagas. Cara, Abel, que dor de cabeça gostosa, Abel. Que dor de cabeça gostosa. E é toda sua. É toda sua, Abel. Galera, obrigado. Esse é o videozão de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem fazer parte da nossa história, do nosso pacto e avante palestra!